E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, me mandaram uma série chamada O Mestre das Enganações, ou Mestres da Enganação. Esse seria o título correto, que está disponível na Netflix. É uma série documental em 3 episódios. E na hora eu achei assim que, bom, era uma série que eles iriam fazer uma descoberta e tal, falar muito sobre a questão da mente. Lembra daquele quarta séries que eu fiz, que tinha a história da garotinha, acho que é Sequestra a Luz do Dia, que falava lá da garotinha que aceitava as coisas porque achava que o mundo ia acabar, porque tinham alienígenas que iriam destruir tudo, que todo mundo ficou chocado. Esse não é muito diferente, só que as coisas que foram usadas eram com adultos maiores de idade e também era colocando um medo que poderia ser real, mas se a pessoa prestasse um pouco atenção ali, 5 minutos, colocasse em xeque, ela acabaria percebendo que aquilo era falcatrua. A questão é, isso poderia custar suas vidas caso não fosse, e quem é que quer arriscar? Acontece que são coisas que não foi 1 mês ou 2 meses, foram anos, e é essa série que eu vou trazer para vocês. Prestem bastante atenção porque são 2 histórias, uma até o ano de 2007, onde vai ocorrer um julgamento, e uma que se estende até os dias de hoje. Então conto com a presença de vocês. Peço para vocês desde já que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que vocês sabem como é importante. Maratonem as outras playlists também e me sigam no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, nos anos 90, numa escola na Inglaterra, essa história ela se passa, só uma história vai se passar com uma pessoa dos Estados Unidos, então nós vamos ter alguns personagens centrais, seriam eles o John, juntamente também com a namorada dele, que se chamava Sarah, e também vai ter uma garota chamada Kim, que vai acabar também se envolvendo nessa situação, e também uma moça chamada Maria. Depois algumas outras personagens vão aparecendo ao longo dessa narrativa, mas esses seriam os principais. Tudo vai inicialmente, pelo menos ali, né, na primeira visão, acontecer com o John dentro da universidade. Era os anos 90 e acho que, não sei se vocês assistiram The Crown, que tem teve aqueles, né, aquelas coisas que aconteceram com um grupo chamado IRA. Então tinha ali o MI5 que tomava conta ali, era tipo uma guarda, seria o começo de uma guarda especial inglesa, né, como se fosse a CIA. Então esse cara, apareceu um cara na faculdade e tinham algumas pessoas que tava aquele clima de terror no lugar, porque eles tinham um pouco de medo desses grupos aí, era um grupo irlandês. Os alunos, eles estavam sempre com medo que dentro do colégio tivesse uma célula desse grupo e etc. Acontece que a polícia vai de fato encontrar uma célula desse grupo e vai aparecer na TV. Pouco tempo depois, um aluno da universidade que era inglês, amigo de todo mundo, vai tirar sua vida. Nesse momento, o John, que era aluno dessa universidade, ele vai estar num bar onde ele vai encontrar um cara que vai dizer pra ele que ele é do MI5 e que ele estava recrutando o John assim, tá? Você está sendo recrutado, você foi escolhido para fazer parte da guarda, nós somos agentes secretos e também somos espiões, então você vai ter que passar por um treinamento. Não teve muito você quer, não, era um dever. E ali naquele momento o John diz assim, bom, eu até me senti feliz por poder ajudar, né, a minha nação e etc, né, ajudar a Inglaterra. Nessa época, que o primeiro-ministro da época era a Thatcher, né, então passava muito a foto da Thatcher, imagem da Thatcher ali, né, falando sobre esse grupo. Então ele vai, e o que ele faz? Ele decide que então ele vai pro treinamento, ele disse que tinha um treinamento, então ele falou, vou pro treinamento. Quando chegou lá, ele ensinou boxe, ele ensinou também outras táticas para ele ali aprender, para dar a entender mesmo que ele estava fazendo parte de um treinamento. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, o Robert, ele vai começar então a pegar o John e fazer do John tudo que ele quisesse. Por exemplo, você apanhou na cara, mas tem que saber apanhar com mais força, você tem que aprender a aguentar esse tipo de coisa, fazendo esses treinamentos aí malucos que vinham aí da pura imaginação da cabeça dele. Só que nessa época o John namorava uma moça chamada Sarah, e a Sarah, ela era filha de um homem ali que tinha muitas terras, então eu acho que a Sarah era uma garota aí, vamos considerá-la uma moça muito rica. E inclusive ela estava fazendo faculdade de, acho que era agropecuária na Inglaterra, na mesma universidade que ele, né, que o namorado dela, o John.
Inclusive, eles teriam se conhecido na faculdade. E é nesse momento que ela se envolve, né, nisso também. Só que no início ela não fazia parte, ela não seria uma agente. O que vai acontecer é o seguinte: eles vão dizer que eles precisam sair de lá de qualquer maneira. Aparece também uma outra moça chamada Maria. Então ali eles formam um grupo, né? O Robert mais os 3 jovens, e cada pessoa tinha uma história. Então eles vão levando aquilo pra frente, até que vai ter um momento que o Robert vai virar para eles e vai dizer o seguinte, que eles estavam em perigo e que agora o MI5 queria dinheiro para poder fazer a proteção deles. E que se eles não conseguissem esse dinheiro, o que ia acontecer era que a família deles acabariam perdendo a vida. Então esses jovens, eles ficam desesperados. A Sarah era uma mulher mais esperta, então ela chega para ele e fala: como é que eu vou acreditar em você? Como é que eu vou saber se você é ou não um agente da MI5 e ficar te dando dinheiro? E aí ele pega e diz pra ela que sabe que ela é filha de um cara que era dono de terras, começa a falar sobre a conta bancária dela, começa a falar que ela tinha uma herança, e ela de fato tinha uma herança de 200 mil libras esterlinas. Então ele começa a falar coisas e diz que ele só sabe porque ele é um membro, né, do MI5, e é por isso que ele tinha aquelas informações. E aí é nesse momento que ele chega pro John e diz o seguinte: pra gente conseguir segurar as coisas e não prejudicar as moças, né, elas não acabarem perdendo suas vidas aí, né, na mão desse grupo aí que tá atrás delas. Gente, não tinha grupo nenhum. A gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que mentir. Você vai ter que arrumar uma mentira. E ele instrui o John a dizer pra Sarah que ele tinha uma doença terminal. Então ele fala pra Sarah que ele estava com um câncer terminal no fígado, e que ele tinha pouquíssimas semanas de vida e que era para ela colaborar, para ela ajudar. Como ele era namorado da Sarah, eles conseguiam ir até a casa da Sarah. E na casa da Sarah que tinha o dinheiro vinha pelas mãos do pai dela. Então um dia, né, eles decidem marcar ali um encontro. O pai da Sarah não via a Sarah há bastante tempo, já tinha um tempo que ela tinha parado de ir para a faculdade, e disse que ela não iria fazer o último ano porque ela tinha arrumado um emprego numa empresa. Depois o pai dela liga para essa empresa, descobre que era mentira, então ele sabia que tinha alguma coisa acontecendo. E ele disse que quando ele recebe a notícia que ela não iria mais para a faculdade, ele disse: bom, acabou. A gente não vai mais conseguir recuperar a Sarah de novo e a gente não sabe o que está acontecendo. Então eles decidem que eles vão até a casa do pai da Sarah para explicar a situação. A questão é que eles vão falar que o John estava com um câncer terminal, e a Sarah vai falar o seguinte pra ele: olha, como ele tá com essa doença, eu não podia explicar pro senhor, mas eu quero passar as últimas semanas da vida dele com ele. Nós vamos fazer isso viajando, vai ser só algumas semanas, ele não tem muito tempo de vida, e eu queria que o senhor compreendesse. Ele era um cara já bem esperto, olhou bem pra cara do John e disse: você tá realmente doente? E o John ficou totalmente desconcertado. Naquele momento ele percebeu que o John não tinha nada. Essa era a verdade, ele não tinha mesmo. E ele mesmo fala que se sentiu descoberto quando o pai dela fez essa pergunta. Mas mesmo assim ela disse que era isso que ela ia fazer. Ela era maior de idade, então ela simplesmente saiu porta fora, e depois disso ele só falava com a filha através de ligações. As ligações, elas não eram poucas, tá? Então ela começou pedindo dinheiro. Primeiro ele começou a perceber que os cartões de crédito dela apareciam com quantias extremamente altas, coisa que não era, né, do feitio dela. Ela era uma pessoa que tinha cuidado com dinheiro, mas através do cartão de crédito dela ele também conseguia rastrear por onde ela estava passando. Então ele via que inclusive eram outros países. Ele via coisas na França, daqui a pouco ele via de novo em Londres, e ele ia vendo em vários lugares, muitas vezes outros países. E nisso ele decidiu investigar um lugar que supostamente ela estaria morando. Então um dia, né, esse dia que ela liga e fala que ela tinha conseguido um emprego, ela fala tudo muito certinho, tal como era o emprego. Ela ia ganhar 25 mil libras esterlinas por ano. Ele já tinha descoberto que era mentira e tudo. Mas o que acontece? Ele achou que era uma mentira que tinha saído da cabeça dela. Quando ele invade o lugar que ele acha, na verdade, que ela está, que é uma casa, eles já tinham ido embora. Ele tentou, ele realmente, que nem ele fala, eu até quebrei mesmo regras da lei, porque eu invadi uma propriedade que não era minha. Mas eu invadi o lugar, eu cheguei sem fazer barulho, eu forcei a porta e eu consegui entrar. Ele falou: lá eu encontrei diversos papéis, encontrou diversas coisas por lá, inclusive perto do telefone tinha uma carta. E tava o nome da filha dele escrito, então ele pegou e foi olhar. Não era bem uma carta, mas sim um roteiro
dizendo que tudo aquilo que ele tinha ouvido no telefone, que ela tinha encontrado um emprego na empresa X, que ela ganharia 25 mil libras esterlinas por ano, e naquele momento este homem ficou muito bravo, porque ele disse era um roteiro e eu caí como um pato. Ele falou, mesmo sabendo depois da verdade, eu nunca imaginei que a minha filha faria uma coisa dessa comigo. Só que as coisas não vão parar por aí. Como ele sabia que a Sarah ela tinha dinheiro, ele depois descobre que tinha herança, né, e tudo mais. Nesse momento ele conta para todo mundo que a questão do câncer era mentira e que aquilo tinha sido só uma forma de poder ludibriar o pai, para que o pai não acabasse contando alguma coisa caso, né, o Ira fosse atrás deles e ele acabasse dando alguma informação errada. Então era por isso que eles teriam que mentir daquela forma. E a Sarah ficou muito brava. Só que nessa altura do campeonato, como ele estaria fazendo a proteção dos três, o que acontece? Ele já tinha pegado a identidade, o passaporte, todos os documentos, eles não tinham mais contas bancárias no nome deles, eles não tinham mais nada no nome deles, era tudo coisa que o próprio Robert acabava dando para eles, e eles só se movimentavam se o Robert permitisse. O Robert dizia o que eles comiam, o que eles vestiam, onde eles trabalhariam, o que eles fariam. A coisa ficou muito louca. Chegou a um ponto que ele foi até uma casa, colocou todo mundo ali dentro daquela casa, arrumou emprego de barman para o John, emprego numa lanchonete para Sarah, e os dois trabalhavam ali incessantemente. Ele fazia assim, ele sumiu, mas eles levantavam às 6h30, aí eles iam trabalhar, eles saíam do turno de 8 horas, depois eles tinham que ficar vigiando um bom tempo na frente do estabelecimento, depois eles tinham que pegar um carro, fazer que nem uma ronda no lugar e só ir dormir à meia-noite. Gente, isso vai dando uma exaustão na pessoa. A gente já falou várias vezes sobre essa questão, né, da exaustão facilitar depois ali aquela, né, inserção mental de informações malucas. Então, tem pessoas que fazem isso de várias formas, contando histórias muito bonitinhas e não, né, chegando ao ponto principal, que normalmente é uma tática muito usada para quem tem coisas escusas a esconder, e era o caso também do John. Então o John não podia dar brecha dessas pessoas irem procurar saber quem ele era, procurar a fundo o que era aquilo, mesmo que fosse até meio que na cara. Então, se vocês se perguntarem, mas por que eles não desconfiavam? Por isso. Tudo é uma repetição, então você vai repetindo que é aquilo, a pessoa vai começando a cansar, aí ela vai fazendo coisas exaustivamente, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que quando ela vê, ela tá fazendo o que ela já nem percebe, e foi o que aconteceu com eles. Então vai ter um momento que eles vão olhar e vão falar, não, tem alguma coisa errada, e o Robert não voltava. Então, naquele momento, o que acontece? Nem o dinheiro que eles recebiam, tá? Ficava com eles, o dinheiro do trabalho deles não ficava. Ele, teoricamente, pagava o lugar que eles ficavam ali, dava algum tipo de comida, mas o salário mesmo era na mão dele. Todo o dinheiro era na mão dele. Começam-se, então, as ligações para a casa do pai da Sarah. E na casa do pai da Sarah era o seguinte... Ele estava bravo e ele disse que não iria ficar dando dinheiro para ela não, e ela pedia dinheiro, até que teve um dia que ela disse que ela queria a herança dela. A herança dela existia, só que parece que essa herança, eles tinham fazendas, né, então parece que esse dinheiro ele era investido ali nas fazendas, e naquele momento eles estavam passando por um momento difícil, eles estavam devendo muito na fazenda, e ela queria por força as 200 ali, 1.000 libras esterlinas dela, que era um dinheiro muito alto, e que ela queria porque era herança dela. Então ela começou a forçar, ela começou a fazer de tudo, até que a mãe dela ficou muito nervosa, ficou com medo que acontecesse alguma coisa contra a vida dela se não desse o dinheiro. Então eles decidiram que eles pagariam o dinheiro dela, mesmo sabendo, ela sabia que aquilo prejudicaria os negócios, acabaria demitindo funcionários, mas ainda assim ela pegou o dinheiro e entregou nas mãos do Robert. O Robert pegou 200.000 libras esterlinas de uma vez só da mão dessa moça. Só que nesse mesmo tempo, ele também estava enganando outras pessoas, que era o caso da Kim. A Kim era uma moça americana que tinha encontrado um cara, encontrou o Robert. E eu tô falando Robert aqui, mas ele usava outro nome, acho que era Dennis que ele usava na época. Quem acabou descobrindo quem ele era foi o pai da Sarah, tá? Vou só colocar esse adendo aqui, porque eu já tô falando o nome dele direto, mas ele usava um nome falso. Ele tinha diversos nomes, ele era Dennis, ele era Max, ele era tanta gente, tá? Mas o nome real dele era Robert, tá?
Então, o que acontece? Quando ele chega, conhece essa americana, ele se aproxima dela e diz que quer casar com ela. Ele vai lá, ele compra um relógio e uma aliança da Cartier, ele faz várias, né, coisas ali mirabolantes, e o pai acha que ele era um agente secreto. Eu acredito até que ele pensou que ele podia ser um agente do FBI ou alguma coisa assim, porque ele dizia que não podia falar muito sobre o caso. Acontece que a Kim estava se envolvendo com ele, e ele estava se envolvendo com a Kim porque ele descobriu que o pai da Kim tinha ganhado, como se fosse ganhado, sei lá, na loteria, só que no estado ali dela. Acho que era no estado do Kansas, alguma coisa assim. Então ele tinha ganhado essa loteria e passou na televisão. Ele ali recebendo o cheque, o prêmio e tal, e era um dinheiro alto. Então ele sabia que no fundo ele podia arrancar dinheiro da família. E ela sumiu por várias semanas. Quando ela vai retornar mesmo, é só para pedir dinheiro. Ele vai vir com um papo de que ele estava colocando ela, isso já em outro lugar. Olha só, ele enganando duas. Um era um grupo e o outro era uma pessoa isolada, ao mesmo tempo. Então ele começou, né, a dizer pro pai da Kim que a Kim, ela quis ser agente secreta como ele, e que ele colocou ela na academia. O pai achava que ele tinha dinheiro, porque ele andava muito bem vestido, sempre com bons carros, dando coisas caras para ela. Só que ele disse que ele pegou todo o dinheiro para pagar a academia preparatória e ela não estava passando nas provas e que ela já iria para a terceira prova. Se ela não passasse nessa prova, ela teria que refazer o curso e que ele não tinha mais dinheiro para investir nisso, nessa preparação dela para ser agente secreta como ele. Enfim, o pai foi ouvindo aquilo e aí, nessa hora, a polícia já começou a ser acionada. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês que ele usava outro nome, né, esse cara, e o pai da Sarah estava desconfiado dele. Então, o pai da Sarah fez o quê? Começou a procurar. Então, procura aqui, procura ali. O pai dela descobriu que ele era na verdade, ele era um cara conhecido na polícia, justamente por dar golpes, e que ele já tinha ali uma ficha extensa, que ele tinha trabalhado numa loja de carros. Na loja de carros ele teria dito a mesma coisa para os colegas, que ele era, na verdade, um agente secreto do MI5 e que, enfim, tentou fazer uma lavagem cerebral ali na galera. Só que o que acontece? Eles foram mais espertos. Eles ligaram de fato na agência e perguntaram: esse cara faz parte da agência de vocês? E disseram que não. E eles disseram ainda que tinham a desconfiança de que ele não fosse, porque assim, se ele fosse de verdade, ele não poderia ficar falando. Então eles achavam aquilo estranho, mas ele tinha esse poder de convencimento. Nessa hora, obviamente, a agência foi atrás e eles queriam mais informações, chamaram ele para prestar um depoimento na época, só que ele disse que apareceria, nunca apareceu naquela época. Trocou o chip do telefone e nunca mais ninguém ficou sabendo, enfim, o paradeiro dele, tá? E ele tava dando outros golpes. Então, olha só, como isso foi, assim, quantos anos ele ficou aplicando esses golpes. Antes dessa galera toda, foi na loja de carros, depois, nessa loja de carros, ele dava em cima das mulheres que apareciam lá. Assim, ele entrava na vida delas, conseguia as coisas que ele queria, enquanto ele tava enganando a Kim, tá? Dizendo que ia casar com ela, e enganando os pais da Kim, dizendo que ela entraria para a agência secreta também, e também manipulando os 3 jovens ingleses ali para poder dar dinheiro para ele. Eles fizeram um levantamento, eles chegaram a um número que pode ser baixo, de 2 milhões de libras esterlinas que ele pode ter conseguido justamente dessa forma, só o que eles têm ali em amostras registradas, que seriam transferências de banco, documentações. Pode ter sido muito mais dinheiro e muito mais vítimas também. A questão é o seguinte, ele foi manipulando esses jovens. Gente, isso não vai ser um dia nem 2. Isso vai durar em torno de 9 anos. Por 9 anos, o John Assar e a Maria, eles vão ser manipulados dessa forma. A Kim vai ficar com ele também muito tempo. E eles vão fazer o seguinte, vai ser justamente através da Kim que eles vão conseguir chegar às vias de fato. Por quê? Nessa hora o FBI já tinha se envolvido, porque tinha uma pessoa americana, né, envolvida. Então o FBI se envolve, investiga e fala: opa, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Se eles dizem que é um agente do MI5, eu vou falar com o MI5. Nada, não tinha registro desse cara. O que eles fazem? Vão lá e falam com a Scotland Yard. A Scotland Yard manda um agente que começa a trabalhar com esse agente do FBI, e eles falam assim para os pais da Kim:
não dê dinheiro. Não dê dinheiro pra ele vai ficar pedindo dinheiro, vamos grampear teus telefones aqui, nós vamos pegar esse cara, porque ninguém conseguia encontrar essas meninas. Então eles queriam saber o paradeiro das moças e foi assim que eles começaram, tá? Essa operação durou muitos meses, mas muitos meses mesmo até conseguir pegar esse cara. Gente, ele fazia assim, olha. Por exemplo, alguém depositava esse dinheiro, por exemplo, que ele pegou da Sara, tá? Então foram 200 mil libras esterlinas. Aí ele coloca na conta dele, mas ele não saca naquele país. Aí ele vai pra França e aí ele saca um pouco na França. Da França, ele vai pegar o restante num outro lugar, ele vai para Roma. Aí lá em Roma, ele vai e tira mais um pouco de dinheiro, ele não deixava rastro em lugar nenhum. Ele não comprava nada utilizando nenhum tipo de cartão e nem nada, ele não tinha rastro. Era a mesma coisa que você procurar uma pessoa que não existe, sabe? Um fantasma de fato. Então, quando eles acharam essa brecha, aí eles disseram, não, vocês ajudam a gente vai conseguir pegar esse cara. A família da Kim, da americana, começa então a entrar em contato com ele. É quando ele começa a falar dos testes, que ela não está passando nos testes. E que os novos testes custariam em torno de $2.200. $2.200. A família vai olhando aquilo e vai dando a entender que vai dar esse dinheiro. Até que ele vai pegando cada vez mais pesado. Olha, a gente precisa muito, porque eu coloquei todo o meu dinheiro nesse curso e ela não tá passando. Tipo assim, custa vocês ajudarem, né, e tal. Até que tem uma hora que quem liga é a Kim. A Kim fala com a mãe não escutava a voz da Kim há muito tempo, e a Kim começa a falar pra mãe que ela precisa muito pegar o carro dela numa oficina, tipo, nada a ver com o negócio de teste, que ela precisava pegar o carro dela na oficina porque ela não teve dinheiro para pagar o conserto e que ela estava em outro lugar, ela estava acho que em Londres, e ela não tinha conseguido, ela não ia conseguir ir embora porque eles tinham apreendido o passaporte dela na oficina por ela não ter tido dinheiro para pagar o conserto. A mãe perde a paciência e fala para ela, então você procure aí a embaixada americana, que eles estão aí para resolver esse tipo de problema, eu não vou dar dinheiro para você. Essa menina começou a forçar. Aí ela pega e eles decidem, né? Ali a polícia tem uma ideia de fazer o seguinte: oferecer $10.000 para ele em um lugar. Então ela sairia dos Estados Unidos e vai para Inglaterra para poder encontrar ele num terminal e entregar para ele esse dinheiro para eles poderem para ela ter a chance de ver a Kim. Só que nisso, a polícia, ela tinha certeza que eles encontrariam a Kim, encontrando a Kim poderia encontrar ele, ou encontrando ele poderia encontrar a Kim e também, de repente, outras pessoas. Só que não foi o que aconteceu. Nesse dia, ela foi com os $10.000, ela foi muito corajosa. Se não fosse ela, ele nunca teria entrado de fato no sistema. Ela vai até o local, ela fica um pouco perdida, tinham agentes por todo lado. Gente, é muito 007, assim, muito James Bond o negócio. O cara era muito, mas muito maluco. Aí ela começa a andar pelo terminal e ninguém sabe onde ele tá. E ele diz que poderia ser ela, poderia ser ele ou um amigo próximo dele que poderia receber esse dinheiro. Olha como o cara era safado. Ele acho que desconfiou que poderia ser uma armadilha e falou isso. Só que aí ele entra em contato com ela, eu não sei de que forma, acredito que por meio de algum recado ou telefone, e fala para ela que a Kim está no estacionamento. Nesse momento, um agente é alertado por um guarda dizendo que tinha um cara estranho olhando pelas vitrines ali do aeroporto. O que a polícia faz? A polícia manda, né, a mãe da Kim ir ao encontro da Kim no estacionamento. Só que quando chegar lá, eles conseguem prender ele ali perto do estacionamento. Eu acho que ele subiu junto. Então, quando chegou lá, eles conseguiram pegar a Kim, levar a Kim para a delegacia e levar também preso o Robert. Então o Robert Frigard, acho que seria mais ou menos isso, é preso finalmente. Antes dele ser preso também, ele tinha dito que aquele grupo de ingleses precisava se desmanchar. Então ele ficaria só com uma moça, que seria a Sarah, que ele sabia que tinha mais chance de extorquir dinheiro, e ele dispensa tanto a Maria como também o John. Depois a gente fica sabendo, porque eles vão encontrar a Maria, que a Maria, na verdade, ficou como se fosse mulher dele ali, tá? Ele teria tido, inclusive, 2 filhos com a Maria, muito agressivo também ele era com Maria,
né? Não precisamos entrar em detalhes, mas teria tido 2 filhos com a Maria também, sempre à base da ameaça. Até ele ser preso, ela vivia no lugar escondido, porque também ele não permitia que ela tivesse contato com outras pessoas, nem mesmo as pessoas que acabaram ali criando uma amizade, ficaram muito tempo juntas, que seria o John e a Sarah. O John e a Sarah, que eram namorados, não eram mais. O John volta para a propriedade dos pais. Ele decide que vai morar nas fazendas do pai, né? Então ele começa a morar lá, eles tinham muita grana. Por muitos meses eles pagaram pela segurança do filho, gente. Eles chegaram a pagar 400 mil libras esterlinas mensalmente, ali 30, 40, 50, quanto ele ia pedindo por mês para que não matassem o John, quando na verdade não existia ameaça nenhuma. Isso era coisa que ele tinha inventado. Até que um dia o John olhou para tudo e falou: quem é que vai me achar aqui? Ninguém vai me achar aqui, nem ele sabe que eu tô aqui. E até hoje ninguém apareceu aqui. E se isso for mentira? Aí é que a ficha dele caiu e eles pararam de dar dinheiro. Então isso aí foi um pouco antes dele ser preso. Quando ele é preso, eles levam ele para prestar depoimento, começam a perguntar várias coisas para ele, inclusive de onde ele tirou que ele era agente do MI5, por que ele convencia as pessoas com esse argumento, o que acontecia. Foram fazendo interrogatórios e a única coisa que ele dizia não tenho nada a falar sobre isso, não tenho nada a dizer sobre isso. E ele não respondeu nenhuma pergunta que foi feita para ele durante a investigação. Bom, então, teoricamente, sabiam onde estava a Kim, porque a Kim foi resgatada na hora. Quando resgataram a Kim não tinha condições ali praticamente de nada, né? De coisa quase que nenhuma. Então as moças são encontradas, mas ainda tinham pessoas que eles estavam procurando. E descobrem também várias pistas que levam a 1 milhão de provas, praticamente. Tinha uma mala, eles encontram ali registros de um hotel, e o hotel era na França, então a polícia vai até a França, descobre o quarto onde ele tinha várias peças de grife, ali sapatos, ternos e tal. Também descobre relógios e uma mala fechada. Naquela mala, quando eles abrem, tinha muito passaporte, documentação. Eles encontram um papel com número de telefone escrito Rony. Guardam aquele número e começam a olhar outras coisas. É quando eles encontram uma moça chamada Renata. E eles olham aquela Renata, descobrem que ele teria vendido um carro para Renata e depois eles teriam ficado um tempo em contato. Eles entram em contato com a Renata e quando eles falam com a Renata fica meio ainda com medo, porque ele teria dito para Renata nunca falar nada sobre esse assunto com ninguém. Mas a Renata conta que comprou um carro, ele a convenceu, né, de comprar um carro. Você percebe que ela tem muito dinheiro e que ele teria um dia lá começado a pedir dinheiro para ela. Ele tirou em torno de 30 mil libras esterlinas dela. E depois disso ela acabou pedindo para que ele se afastasse, ele achou melhor também se afastar. Eu acho que ele percebeu que poderia dar mais problemas, ela poderia ser um pouco mais esperta. Só que ele meio que continuou como se fosse assim: eu não sou nem seu amigo, nem seu inimigo, mas faz assim tudo que eu mandar que é melhor. E um dia ele chegou e disse para ela o seguinte: Renata, eu tenho uma moça aqui que vai ser útil para você, o nome dela é Carrie, e ela poderia servir de faxineira na sua casa, seria bom para você e você também me ajudaria ela que tá fugindo a ter um lugar seguro para viver. Então ela pega e aceita Carrie. Carrie chega, começa a trabalhar como faxineira e quando a polícia entra em contato, a Carrie estava trabalhando na casa dela e ela conta sobre o que aconteceu, qual é a história dela com o Robert. E aí eles pegam, né? E ela disse assim: olha, eu já tentei várias coisas. Ela achava estranho, porque todas as vezes que ela ia bater fotografias e tal, a Carrie saía de perto, não queria ser fotografada. E um dia ela acabou se escondendo e tirando uma foto dela. E nesse dia que ela bate a fotografia, a policial olha a fotografia e diz: não é a Carrie, essa moça aqui é a Sarah. Mostra pra família, faz de tudo e fala: a gente vai tentar pegar a Sarah aí dentro. Ela ainda fica com um pouco de medo do que poderia acontecer, então um dia ela finge que esqueceu as chaves e pede para que a Carrie, né, abrisse a porta para ela. Carrie abre a porta para ela e depois os agentes chegam e só dizem para ela o seguinte: você é a Sarah, né? E ela fica quieta e ela diz que ela se assustou quando ela ouviu o nome dela, porque ela diz que desde que tudo isso começou, em torno de 9 anos, ela nunca mais foi chamada de Sarah. Ela tinha vários nomes, ela tinha vários passaportes, vários documentos, ela nunca foi Sarah de novo. Mas ela, de fato, era a Sarah.
Bom, ela foi investigada de várias formas, eles fizeram várias coisas, tentou ajudar a polícia como deu, ela voltou para casa. Quando ela volta, a mãe, o pai dizem que ela chegou em estado deplorável, sem conseguir acreditar nela mesma. Ela também chegou numa situação física muito deplorável, a família ficou muito assustada, ela teria chegado com quase nada em casa, então assim, foi uma situação bem difícil, mas eles conseguiram de fato trazê-la de volta para casa. Então ela foi acolhida, o irmão foi buscar e tudo mais, né? E ela hoje é casada, vive bem com a família dela, trabalha na fazenda. Em 2007, o caso, né, do Robert Friedman foi levado, então, até, né, o julgamento, e ele acabou sendo condenado. Ele foi condenado por sequestro, roubo e fraude, só que ele teria pegado prisão perpétua. A questão é o seguinte: todo mundo ficou feliz, todo mundo se reuniu, eles descobriram, né, as pessoas. A Renata também estava numa foto que estava a Sara, estava a Maria e estava também a Quinta. Tava todo mundo ali, né? Ele não ficaria preso por muito tempo, porque ele entrou com um recurso, tá? Ele acabou entrando com recurso em 2009 e provou que ele não poderia fazer isso, que ele nunca prendeu elas, ele nunca algemou elas, ele nunca deixou elas em cárcere. Elas ficaram porque elas quiseram, então eles não podiam acusar ele disso. E ele acabou se livrando de todas as acusações. E a polícia disse: pessoas como ele, é questão de tempo, ele vai acabar fazendo de novo. E as vítimas falavam: ele é um psicopata, ele vai fazer de novo. Até 2011. Em 2011, uma jovem mãe de 2 filhos, muito amorosa, maravilhosa, que se chamava Sandra, ela estava procurando um novo relacionamento. Ela tinha se casado, o casamento tinha funcionado, ela casou muito jovem, então ela tinha os 2 filhos dela, mas ela queria ter um novo relacionamento. Os 2 filhos eram bem jovens, ali deviam ter 12 e, sei lá, 12, 14 anos, a menina uns 14, o menino uns 12. E ela começou a procurar ali um novo relacionamento, né? Ela se dava bem com o pai das crianças, o pai era presente e tudo, só que ela queria um namorado. Então ela entra junto, até a filha ajudou e tudo, ela entra num site de relacionamentos pela internet, e no site de relacionamentos pela internet ela encontra então David. David seria um cara que trabalhava com mídias e tal, então ele se apresenta para ela, os dois começam a namorar. Ele gostava de carros caros, ele gostava de coisas caras, então ele apareceu um dia e deu um carro para ela, disse que tinha dado para ela um Audi todo assim, né, personalizado para ela, deu braceletes para ela, várias coisas para ela. Ele começou a ficar dentro de casa, então ele começava a dormir cada vez mais na casa e a vida dos filhos começou a virar um inferno. Ele começou a virar os filhos contra o pai, tá? Dizendo que o pai tratava a mãe deles muito mal, começou a falar várias coisas até o dia do divórcio, que ela sofria muito na mão dele. A mãe, né, a Sandra, parou de falar com os amigos, parou de falar com o ex-marido, parou de falar com todo mundo. Até que um dia ele começou a pegar pesado com os meninos, então ele chegou até a arrumar empregos, tá, para os meninos. Ele colocou eles para trabalharem. Olha, gente, vocês não têm noção. O rapazinho, né, já tava ali com seus, sei lá, 12, 13 anos. Ele usava aquelas franjas, assim, né. Ele chegou pro pai do garoto, disse que o garoto era gay. Olha, esse menino pastou na mão desse homem, gente. Um dia ele viu que a sola do sapato dele tava gasta e falou pra mãe, mãe, meu sapato da escola tá gasto. Ele falou: não, fica tranquilo, amigão, eu vou resolver isso pra você. Sabe o que ele fez? Ele colocou na sola do sapato dele, que nem um matarracho, um negócio gigante assim de metal. Então quando ele andava, parecia um salto batendo, um salto de metal batendo. E ele fez o menino ir pra escola com aquilo ali. Ele foi dias e dias com aquele sapato, todo envergonhado, todo mundo tirava sarro. E aí ele foi ficando cada vez mais, foi quebrando o espírito do menino, até que começaram simplesmente a trancar a porta e deixar ele pro lado de fora. Então ele tentou um dia, tentou 2, deixavam um pouco, depois abriam, e assim as coisas foram acontecendo até que um dia ele tentou forçar a porta e não adiantou, eles não abriram. Foi quando ele perdeu a paciência, teve uma crise e falou: eu quero as minhas coisas porque eu quero ir embora. A irmã dele ficou desesperada, ele pegou as coisas dele e disse: sinto muito, mas eu não consigo mais viver nessa casa. Ele pegou as coisas dele e foi morar com o pai. É nesse momento que o pai também faz uma pesquisa e descobre que esse cara teria sido o cara
que passou por um julgamento em 2007 por conta ali das inglesas e também da americana, e que era um cara, sim, que estava dentro do sistema. No início ninguém deu muito crédito para ele, mas ele provou que era o cara, e ele começou ali a ficar preocupado. Ele falou, gente, esse cara tá com a minha família, tá com meu filho, tá com a minha filha. Quando o menino voltou para casa, a menina tinha continuado lá. O que ele faz? Ele pega a menina e faz o seguinte, arruma um emprego para ela, assim, de várias horas, faz ela dar todo o salário para ele, porque ele diz o seguinte, sou eu que pago o aluguel da sua mãe, então você tem que dar o seu dinheiro para mim. E ela trabalhava por várias horas sem ter necessidade, porque o pai supria de tudo. Então ela pega e fica nessa situação. Ele faz ela odiar o pai dela, ele fica repetindo todos os dias na cabeça dela a mesma frase, você não vai mais querer ver o seu pai, você sabe que o seu pai é uma péssima pessoa. E aí ia de novo no dia seguinte, até que ela começou a receber cartas do pai e ela colocava mais uma mentira do meu pai. Tipo, e colocava lá, ela não lia. Então ele não conseguia falar com a filha dele, o pai. Eu sei que as coisas foram entrando num jeito, até que um dia ela foi trabalhar e simplesmente ele não foi buscar ela, porque ele disse que tinha dormido, ela passou a noite pelo meio da rua, ela não tinha como voltar para casa. Aí no dia seguinte ela foi discutir com ele e disse que não tinha condição, ele não podia ter feito isso, por que ele não foi buscar ela? E ele disse que simplesmente ele tinha dormido, a mãe não ficou do lado dela. E aí ela pegou as coisas dela e pediu pro pai se ela podia voltar. E isso teria sido uma coisa até difícil pro pai, porque ela já tinha, pelo que eu entendi ali, falado algumas coisas pro pai, porque ele queria essa guerra aí, né? Queria separar aí as crianças da mãe. Quando isso acontece, as crianças vão morar com o pai, graças a Deus, e esse é o tema do documentário, porque na verdade o primeiro episódio mostra esses dois jovens querendo saber onde tá a mãe deles. Porque desde 2011 que eles tiveram esse relacionamento, depois ficaram um tempo com os meninos, mas já tem 7 anos que a mãe não aparece. Eles conseguiram encontrar, a polícia conseguiu encontrar e falou pra ela, falou, você sabe quem é esse cara? Contou tudo pra ela. E ela disse, eu sei quem ele é e eu quero ficar com ele, as pessoas têm que entender que eu quero ficar com ele. Isso machucou muito os filhos dela e os filhos dela continuam na esperança de que ela retorne. Então a Sarah, que tinha sido ali, né, da primeira leva, né, do documentário ali que eu contei pra vocês, crianças procuram a Sarah e a Sarah vai falando, gente, eu também não era amarrada, eu também não queria sair, então vai tentando preparar os garotos e dizendo, olha, o dia que ela sair, ela vai precisar muito que vocês entendam ela não tem noção ainda do que tá acontecendo, mas eu acho que não é o caso dessa vez. Por quê? Nesse tempo, 7 anos que ela ficou sem dar notícia, de vez em quando ela ligava de um celular frio para os meninos, falava umas coisas, depois desligava. O pai colocou um investigador particular para ter ideia de onde ela poderia estar, afinal de contas, as crianças não param de pensar nela, hoje são jovens, né? E eles começam então essa busca. E o que aconteceu foi que eles foram encontrando alguns lugares onde ela estaria vivendo com ele, e ele encontra uma pessoa e eles descobrem que eles estão vivendo de golpes. Ele começou a encontrar fotos dele em vários lugares onde tem cachorros ali que participam daquelas competições, daqueles eventos e tal, cães de raça. E ele entra em contato com uma mulher que tinha beagles, ela criava beagles, e ele começou a dizer que os beagles dela tinham pouquíssima qualidade, que ela precisava melhorar, né, o pedigree daqueles cães, e que ele ia ajudar ela. E ela aceitou, só que isso começou a custar dinheiro. Então ele dizia, ó, tô levando no veterinário para ver isso, aquilo outro, a gente vai precisar agora vamos comprar um novo cão, ou estou melhorando, ó, alguns cães estão sendo vendidos, mas ainda temos essa dívida, e ela foi dando dinheiro. Quando ela pediu, aí teve uma hora que ela falou, olha, só que agora eu só vou dar dinheiro se você disser para mim onde estão os meus cachorros e mostrar foto. E ele nunca mostrou. Todo o dinheiro era depositado na conta de uma mulher chamada Sandra. Então, obviamente, era a Sandra que estava com ele, recebendo aquele dinheiro na conta da Sandra. Então, a Sandra tinha rastro bancário. Então, não foi difícil ali saber que a Sandra estava sabendo que estava entrando um dinheiro. Agora, qual é a história que ele conta para ela? Não sei. Eu não acredito que ele minta para ela, porque hoje em dia, com a internet, isso a gente está falando de uma coisa que teria acontecido em 2017, tá? Essa questão dos beagles. Só que já tem internet, ela sabe muito bem ali fazer uma pesquisa, a polícia deu o nome dele, falou quem ele era só ela pesquisar. Aí um dia,
quando os pais dela já tinham falecido, os pais da Sandra, que eram muito apegados a ela, eles deixaram uma casa no valor de $300 mil. E o filho começou a morar na casa, porque disse assim, a minha mãe não vai ter coragem de fazer alguma coisa contra mim, e eu não quero que ele pegue a casa da minha mãe, porque o dia que a minha mãe voltar, minha mãe não tem mais nada. Acontece que ele começou a se negar, ele dizia, mãe, vem aqui pra gente conversar. Para não aparecer, ela processou o filho. Aí já foi durante, né, o ano de 2020, o ano, né, das máscaras, e toda a audiência, a primeira vez que ele viu a mãe dele em todos esses anos foi via audiência, por Skype, e a mãe, ela, não adianta, bateu o pé e disse, eu quero a casa é minha, e vocês têm que entender que eu quero ficar com ele, parem com isso, tá, e deixem eu viver a minha vida. E ela conseguiu na justiça a casa, que seria herança dela, eles tiveram que dar, ela vendeu a casa e ficou com o dinheiro. As crianças ficaram, eu falo crianças, né, porque quando você olha assim, você fala, meu Deus, que judiação, mas eles lutaram muito, lutam até hoje para tentar, deixam sempre claro que estão esperando ela de braços abertos, e você percebe que eles têm muita tristeza com o que acontece. Então, a última vez que eles viram a mãe foi nessas condições, né, durante uma audiência, assim, né, por Skype. E aí o filho fala que espera por ela, e a filha também. Mas que eles não sabem se ela, de fato, ela está lá enganada. E eu acredito hoje, agora isso nem tem no documentário, mas eu acredito que hoje, se isso fosse, de fato, provado, que nem essa moça, se ela denunciar essa questão dos Beagles, entre outras coisas, eu acredito que a Sandra vire cúmplice dele. Ela acabou virando uma criminosa, se a gente parar pra pensar. Porque o dinheiro estava entrando nas contas dela. A questão é o seguinte, tá? Ela, até o dia que o documentário, então eles já sabem que ele, na verdade, não é David. Ela sabe que o nome dele é Robert. Todo mundo sabe que ela tá com esse cara, com esse criminoso. E todo mundo queria que as pessoas no mundo, em qualquer país, inclusive tinha uma brasileira que desapareceu na mão dele, que tinha sido uma das pessoas que eles encontraram o passaporte naquela mala. Então, assim, ele fez, né? Ele pegou mulheres de todos os lugares. E homens também. Então, o rosto dele precisa, na verdade, ficar conhecido em vários lugares. Por isso eles fizeram um documentário. Na esperança de que isso chegue até as pessoas e as pessoas saibam que, na verdade, ele é um farsante, que ele é um enganador. Então, eles não conseguem prendê-lo, não conseguem pegá-lo. Eu acho também que faltou um pouco de esforço aí, porque não é possível, que não tem como prender esse cara. O cara é muito psicopata, mas, teoricamente, ele pega pessoas adultas e, como ele disse lá na apelação, eu não peguei ninguém, eu peguei pessoas adultas, elas deram dinheiro porque quiseram, eu nunca as amarrei, eu nunca coloquei em cárcere. Conclusão, né? Ele de fato é só uma questão mental, né? Ele acaba coagindo a pessoa mentalmente, e para eles isso não é crime. Então ele acaba se safando. E a última coisa que ela disse no final do documentário, ela mandou uma mensagem, tá, pro pessoal que tava fazendo o documentário 3 dias antes do lançamento do documentário, foi dizer o seguinte: me deixem em paz, a história não foi bem essa e eu quero deixar claro, eu sei quem é, tá, o Robert, e eu o amo e quero ficar com ele, vocês precisam aceitar isso. Essa foi a última mensagem de uma mãe, que era uma mãe carinhosa, que amava os filhos, caiu na mão do Robert, um vigarista, e simplesmente deixa essa como última mensagem de um documentário que vai ser passado, sei lá, diversos países afora. Tanto a Sandra como o Robert até hoje estão aí livres e ninguém sabe fazendo o quê. Então, cuidado, de repente você vai cair no golpe ou do namoro ou de alguma coisa e a cara do safado tá aparecendo aí. Então, é bem importante esse documentário. Eu espero que vocês assistam essa série é muito boa, me dá assim aquela coisa mesmo de filme, de thriller, é uma história incrível mesmo, porque você vai percebendo que quando ele pega principalmente o grupo inglês, né, ele vai falando coisas e mostrando coisas na televisão para reforçar que aquilo tá acontecendo. Então aquelas pessoas começam de fato a mentalizar que pode estar acontecendo com elas. Então você vai vendo como ele vai trabalhando a mente dessas pessoas. Gente, é muito louco, mas é muito louco. Esse cara é um psicopata.
Assim, total, total. E ele fez com muitas pessoas. Quando eles encontraram a mala, era muita foto, era muito passaporte. Não dá para saber aquilo ali, o que era falso, quem era real, quem não era real, né? Que poderiam ser passaportes falsos. Mas eles chegaram ainda mais a uns 5 nomes de pessoas que de fato desapareceram e até hoje não foram encontradas. Gente, é uma coisa muito maluca. Pra vocês terem uma ideia, ele enganou a pessoa, chamando a pessoa de Carrie. A moça tava acreditando que o nome dela não era mais Sarah, era Carrie. E que a família dela não queria mais saber dela. Então ela tinha que se virar como desse. Gente, é muito maluco mesmo, sabe? Muito mesmo. O outro dizendo que tinha um câncer terminal. Então são coisas que hoje, eles adultos, eles se envergonham muito. Então é uma coisa pra gente pensar, esse negócio de você tá sendo perseguido, eu vou te proteger, eu vou... Caramba, funcionou super pra ele. Ele tirou dinheiro de muita gente, entre outros golpes de outro estilo, mas esse era o favorito dele. Ele adorava dizer que ele era um agente secreto e que as pessoas precisavam da proteção dele e essa proteção tinha que ser paga. E aí, em conjunto com FBI e Scotland Yard, eles prendem o cara, depois eles soltam o cara e novamente o cara vai fazer a mesma coisa porque ele está fazendo com a Sandra. E quem é que sabe de 2009 a 2011 se ele não fez com mais alguém? E se ele não faz com a Sandra e com outras ao mesmo tempo? A coisa é muito maluca, mas agora com o documentário, quem tiver enganado ou se enganou, não está mais enganado. E isso que dá aquele conforto. Se tiverem oportunidade, assistam, muito bom, tá? O documentário tem 3 episódios, mas vai super rápido, é super fluido mesmo. E é muito bom, gente. Assistam, porque é muito bom. Eu ainda tô com a música do Duran Duran na cabeça, que tem muitos momentos do documentário, mas eu super indico. Contem pra mim se vocês conheciam essa história. Se foi um de vocês também que sugeriu essa série, contem aqui pra mim também. Então, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, a gente continua nos comentários. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!